todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao estudo, né, a reflexão, ao exame do capítulo 2, e ainda fala sobre o valor dos mártires. E é importante a gente entender o caminho que eles andaram, que eles trilharam, né? Porque se tornaram mártires, a perseguição que houve durante esse período. E por que essa perseguição? Porque dentre o povo, os fiéis, dentre a igreja formada naquele momento, que eram os cristãos, né? E aí tinha alguns, poucos, como a gente viu ontem, que queria permanecer na integridade do que aprendeu em relação a Cristo, ao Messias e à sua vontade. E isso fez com que esses fiéis fossem perseguidos. E aí é dentro desse contexto que a gente está tirando lições, trazendo para a atualidade, para o fim dos tempos, onde podemos ver o exemplo de vida e de fidelidade, de integridade que eles viviam, que é o retrato também dos fiéis dos últimos tempos. Vamos dar continuidade no parágrafo 17. Vou repetir porque é importante. Quem não fez ainda, faça. Coloque do lado de cada parágrafo o número, que fica fácil de identificar. Ok? Então, vamos orar para a gente dar continuidade. Eu creio, como esse capítulo só tem 24 parágrafos, amanhã a gente termina ele. Aí a gente faz um resumão, vai para as perguntas, partir para o capítulo 3. Então, quem ainda não respondeu, dedique um tempinho, que é muito profundo esse capítulo também, para estar respondendo as questões, para depois a gente estar comentando. Vamos orar então. Santo e eterno, maravilhoso, onde eu estou, estamos nesse momento mais uma vez, gratos pela tua misericórdia e graça que nos é concedida nesse amanhecer. Estamos nos apresentando a ti pela fé, reconhecendo a ti como nosso único Deus, mantenedor, criador. Estamos aqui agora, unânimes no mesmo propósito, de conhecer a tua vontade, de conhecer através da história que a fidelidade é algo que deve haver de nossa parte em relação a ti, porque é uma característica, a tua fidelidade em relação aos teus filhos. É uma característica forte, porque o Senhor é fiel a quem é fiel a ti. Por isso, nossa maior necessidade de aprender do teu caráter, de aprender da tua vontade, de buscar força e poder em ti para ser fiel e íntegro no que nós estamos conhecendo, de fato viver a tua vontade. Nós te agradecemos por essa oportunidade, como teus filhos. Não queremos viver na rebeldia, na rebelião, mas queremos ser revestidos pelo teu Santo Espírito para assim caminhar, trilhar o caminho estreito, passar pela porta estreita, para assim estar preparado para o que virá e fazendo, reconhecendo, vivendo a tua vontade, estar se preparando para viver a eternidade. Nos concede essa graça de vencer as tentações, de vencer o poder do inimigo com uma fé pura, com uma fé verdadeira, a fé de Cristo. Não como vimos ontem, uma fé misturada com doutrinas erradas, com cerimônias, muitas vezes idolatramos, né? Pessoas, coisas, momentos, dias, festas que não te agradam. Nós queremos não
ou melhor, nós queremos tirar do culto que oferecemos a Ti todas as coisas idólatras, erradas, supersticiosas. Nós queremos, de fato, na integridade, te adorar em espírito e em verdade. Completa a obra que começou na vida de cada um de nós. Nós te damos permissão para que tire de nós tudo que não te agrada. Nos ajude a mortificar o eu e assim buscarmos de fato fazer a tua vontade, sermos testemunhas da tua existência onde quer que estejamos. Te apresento, ou melhor, nos apresentamos a ti neste momento através dessa oração. Te apresento também a pessoa que vai assistir essa mensagem depois, que ela também tenha, como nós, os olhos abertos. E nossa oração diária deve ser exatamente esse hino. Abre, Senhor, os olhos meus, para não sermos enganados pelas ciladas, pelos prodígios do inimigo, que é sutil, que é sorrateiro, que vai muitas vezes nos colocando a ideia de que isso ou aquilo não tem nada a ver, não precisa, e aí nós vamos fazendo concessões em coisas pequenas para depois cair no poço, onde ele quer, onde ele deseja colocar todos, porque a vontade dele é tirar todos do céu. Misericórdia. E o Senhor tem, por isso estamos aqui. É o, é o fato de não sermos consumidos. E nós queremos aprender de Ti a valorizar essa misericórdia. Obrigada por tudo, por essa oportunidade. Mais uma vez neste dia, te pedimos, visita-nos, completa a obra. Visita também os enfermos que estão se recuperando de procedimentos cirúrgicos, de visita às famílias enlutadas. Pai Santo, misericórdia. Todo dia a gente fica sabendo que faleceu um, que morreu o outro, que é acidente de doença, enfim. Vemos um retrato claro de que este mundo jaz no maligno. Por isso queremos, ainda neste mundo, viver a tua vontade para estar preparado para viver ao teu lado na vida eterna. Obrigada por tudo. Pedimos essas bênçãos com perdão de todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, ações, reações, omissões. Perdoa, perdoa e nos purifica pelo sangue do teu Filho, do teu único Filho, o Messias, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então, vamos lá, parágrafo 17, que é muito, assim, tem uns 3 dias que eu tinha lido, novamente preparando esse material, e eu fiquei impactada, esse 17 e 18, ele é bem claro em relação, observa que, antes de saltar aqui para a gente continuar, durante todo o capítulo 2, que a gente tem visto? A gente tem visto que o povo do Eterno, a Igreja Apostólica, seus seguidores, as suas testemunhas, as testemunhas do Messias, tudo isso está dentro do contexto da Igreja de Deus, ok? Então, quando a gente sempre ouviu falar aqui nesse capítulo, a Igreja de Deus é exatamente o quê? Esse povo que estava unido para poder fazer a vontade do que ele conhecia, do evangelho que eles conheciam. Então, ali fundou a Igreja Apostólica, ok? Então, dentro dessa visão, nós vimos que o que aconteceu, como eu falei no início, os fiéis estavam, na verdade, os seguidores, né? A igreja estava ali junta, unida, só que dentro desta união já havia, como a gente viu também no parágrafo 13, duas classes. Entre esses que professavam ser seguidores de Cristo. Uma estudava a vida do Salvador e buscava ferventemente corrigir seus defeitos. Observa, parágrafo 13.
e ajustava-se ao modelo, enquanto a outra parte dos professos seguidores, que faziam parte da igreja, evitava essas verdades. Por quê? Porque essas verdades mostravam as práticas erradas que eles faziam, ok? E aí houve essa divisão. Agora observa agora o parágrafo 17 para a gente dar continuidade. Vamos lá. Depois do longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram-se a dissolver toda a união com a igreja apóstata, caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e idolatria. Observa que poucos fiéis. Lembra, no parágrafo passado, onde fala que. Peraí. Parágrafo 12. A maioria dos cristãos concordou em baixar seu padrão, ok? O padrão do eterno, para poder estar dentro ali do cristianismo misturado com o paganismo. A maioria, né? E no final deste mesmo parágrafo 12, fala: houve alguns que não foram desviados por esse engano. Tá? Vai observando. E aqui começou falando: depois de um longo e severo conflito, os poucos fiéis decidiram dissolver toda a união, caso a igreja que estava ali, né, já separada, apostatada, negando os princípios, colocando coisas pagãs no meio do culto de adoração, tá? Caso ela não se recusasse ou deixasse esse culto falso, eles iriam dissolver essa união. Mas observa, vai seguindo. Início do parágrafo 17. Amigo. Vamos lá. Viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer à palavra de Deus. Observa? Eles estavam num grupo onde eram os fiéis, os seguidores, as testemunhas, onde foi ali instituído a igreja, observa, só que dentro dela, dividida em dois grupos, no grupo maior estava já misturando coisas, e esses poucos fiéis iriam ser fiéis dentro do que conhecia, e aí o que aconteceu? Eles viram que essa grande multidão, vamos dizer assim, a maior parte desse povo, dessa igreja, tá, constituída ali como seguidores, como os fiéis, eles não estavam retrocedendo, no sentido de voltar às origens, pelo contrário, eles estavam seguindo o que o mundo fazia, e qual foi a conclusão que eles chegaram? Viram que a separação era uma absoluta necessidade. Observa, eles viram que a separação era uma absoluta necessidade, se quisessem obedecer à palavra de Deus. Então, observa que já naquele tempo, na verdade, em todos os tempos, né? Desde a história da humanidade ali, quando você vê Moisés, Abraão, etc., mas trazendo agora para o contexto dos mártires, da perseguição ali da igreja apostólica, naquele tempo, os fiéis que conheciam profundamente, que queriam viver de fato em forma de piedade, não só aparência, tá? Lembra que a gente viu isso ontem? Eles entenderam que a necessidade absoluta, se quisessem ser fiéis, era uma separação. Vai vendo. Vamos lá. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e netos. Ó, Para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus, mas acharam que mesmo a paz seria comprada demasiado caro como sacrifício dos por princípios. aí. Se a unidade só pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça,
seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Olha isso. 18. Bom seria à igreja e ao mundo se os princípios que atuavam naquelas almas inabaláveis revivessem no coração do professo povo de Deus. Opa, observa. Bom seria para a igreja, ou seja, para os fiéis, né, para os fiéis unidos, para as testemunhas e o mundo, seria bom se os princípios que atuavam nessas almas, nessas pessoas que eram fiéis, esse pouquinho, fossem revividos. Olha isso, no coração do professo povo, ou seja, dessa igreja, desses que se dizem fiéis. Que lindo isso, né? Bom seria para a igreja e o mundo se os princípios que atuavam nessas pessoas, nessas vidas leais, fossem revividos do coração do professo povo, ou seja, da igreja de Deus. Vamos lá. Olha isso agora. Há alarmante indiferença em relação às doutrinas que são as colunas da fé cristã. Olha isso. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não são de importância vital. Uhum. Esta degenerescência está fortalecendo as mãos dos agentes de Satanás, Misericórdia. de modo que falsas teorias e enganos fatais, que os fiéis dos séculos passados expunham e combatiam com riscos da própria vida, são hoje considerados com favor por milhares que pretendem ser seguidores de Cristo. Vocês entenderam aqui? Isso não é relevante, isso aí foi para o passado, isso aí não tem nada a ver, isso aí é detalhe que vocês estão querendo trazer de volta, isso aí foi para o judeu. Hoje nós somos novos, olha, nós estamos em 2025, temos que fazer diferente. Princípios não mudam. A Bíblia diz o quê? Que Deus não é homem para que minta, ele não há variação, e nele não há variação, são princípios. Os princípios do Eterno revelado em sua palavra são os princípios do céu, são eternos. Se eu não aceito agora, como eu vou estar me preparando para a eternidade? Olha como isso aqui é muito sério. Há uma alarmante indiferença com respeito às doutrinas que são os pilares da fé cristã. Sou eu que estou falando, não. É o testemunho, é o Espírito de profecia. Há uma alarmante indiferença com respeito às doutrinas que são os pilares da fé cristã. Está conquistando terreno, observa, a opinião de que, afinal de contas, elas não são de vital importância. Para que isso? Não tem mais importância. Essa degeneração está fortalecendo quem, gente? Olha, as mãos dos agentes de Satanás, de forma que falsas teorias e ilusões fatais, as quais os fiéis das eras passadas expunham e combatiam com perigo de sua própria vida, observa, são hoje consideradas com favor por milhares que professam serem seguidores de Cristo. Sou eu que estou falando, entende? E o contexto nessa realidade aqui agora, essa realidade de que a gente está vendo aqui, é a realidade do mundo cristão, evangélico, protestante. Estou falando do mundo, não estou falando de religião, não estou falando de título, de CNPJ. Estou falando que isso é uma realidade dentro e fora da nossa realidade como igreja, como povo. E aqui é onde mora o perigo. Por isso que é importante. Abre, Senhor, os olhos meus, porque aqui está mostrando o caminho trilhado por aqueles que venceram, por aqueles que perderam, não amaram a própria vida, né? Enfrentando ali a morte, mas eles tinham princípios, eles estavam
fundamentados em princípios, em doutrinas bíblicas, ou seja, na vontade do Messias. E a gente vai ver um pouquinho isso agora com mais detalhes nos nossos slides. Vamos lá. Se quiser comentar, lembra, só é levantar a mão e aí aqui todos podem participar também. Olha só, eu gosto muito dessa frase. A gente conhecendo o passado, o que aconteceu, nos ilumina para esse caminho de hoje. Então, o passado ilumina o futuro. O que aconteceu com os fiéis é um tipo profético da crise que se aproxima rapidamente. A fidelidade à palavra do Eterno será o critério decisivo para quem está dentro desse poucos fiéis que decidiram, né, ali seguir, não amaram a própria vida, mas escolheram ser fiéis, escolheram se afastar dos outros que estavam dentro da apostasia e não se voltavam a se arrepender para voltar para os princípios. E diz aqui ainda, dentro do contexto, ou dentro do contexto, não, dentro do texto do parágrafo 17, que é bem lindo, a gente vai ver que fala, ó, não ousavam tolerar erros fatais para a sua própria alma e dar exemplo que implicaria em perigo para a fé de seus filhos e filhos dos seus filhos. Olha que conhecimento, que discernimento, sabendo que os passos que eu estou tomando agora ou para a fidelidade ou para a apostasia, ou essa mistura de princípios eternos com coisas do mundo, isso seria uma fatalidade, não só para a minha alma, mas para os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Olha a profundidade disso. Então, vamos lá. Fidelidade no passado, falando desses dois parágrafos que acabamos de ver. Decisão difícil após longo confronto. Os poucos fiéis reconheceram que a união com a Igreja Apóstola não podia continuar, a menos que houvesse arrependimento e reforma. Pergunta: esse professo povo do Messias, professo cristão, o professo que vestia literalmente a camisa e vivia em forma de piedade, do tempo aqui que a gente está estudando, dos mártires, para hoje, os nossos dias, houve arrependimento e reforma? É para a gente pensar. É para a gente pegar agora o que tem acontecido no mundo cristão, no mundo evangélico, no nosso meio, e pensar. Diante disso tudo, houve um arrependimento e uma reforma dessa maioria, dessa grande quantidade? Pois é. Separação como necessidade absoluta. Esses poucos fiéis optaram pela separação para permanecer fiéis à palavra do Eterno, mesmo que isso significasse sofrimento e solidão. Sabe aquele caminho solitário? Pois é. Esses poucos fiéis preferiram, entenderam a necessidade de uma separação para viver de fato à vontade, os princípios bíblicos, e para isso não prejudicar a própria vida, sua salvação em relação à vontade, né, do céu, como também dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Olha que profundidade essa visão. Preocupação com a salvação pessoal e das futuras gerações. Não podiam dar exemplo de tolerância ao erro, pois isso colocaria em risco a fé de seus filhos e netos. Nossa. Disposição ao diálogo sem transigir com a verdade. Estavam
dispostos a buscar a paz e unidade. Esses pouquinhos fiéis, desde que isso não exigisse comprometer os princípios divinos. Esses poucos fiéis, eles tinham em mente que o principal era aceitar e viver os princípios divinos, sem fazer concessões, sem abrir um pouquinho, isso aqui pode, isso aqui não pode. Eles tinham estrita visão de que deveria, sim, continuar vivendo, comprometendo, ou melhor, praticando os princípios divinos. Então, eles estavam dispostos a um diálogo, tá? Princípios acima da paz artificial. Eles reconheceram que uma paz comprada ao custo da verdade é enganosa e destrutiva. Preferiram que a luta e a separação, observa novamente, outra vez, preferiram a luta e a separação à conformidade com o erro. A separação dói, mas foi necessária naquela época. Agora, para a gente responder, meditar, diante de tudo que está acontecendo, será que isso é necessário para hoje? Para a gente procurar, para quem quer verdadeiramente viver os princípios, para quem considera um perigo viver nessa transgressão para a vida própria e para a vida dos filhos e dos filhos dos filhos. Então, veja quanta lição a gente está tirando, né, de exemplos do passado. Por isso que eu gosto daquela frase, que o passado clareia, ilumina o futuro. E a gente está tirando o quê? A gente está tirando aqui exemplos, né, dos que foram fiéis. E essa realidade no tempo do fim. Conflito intenso para os que desejam permanecer fiéis. Aqueles que seguirem estritamente a Bíblia enfrentarão constante tensão entre obediência ao Eterno e pressão para se conformar. Olha, isso aí não tem nada. Olha, presta atenção. Isso faz parte, é o povo de Deus, é a igreja de Deus, nós temos que estar juntos. A pressão aqui, olha, é para se conformar, não tem jeito, isso é bíblico, isso tem que acontecer. Entende? Tempo, necessidade de separação espiritual do erro. Haverá um chamado, já está havendo, claro, que diz: sai dela, povo meu. Afastando-se de sistemas religiosos que rejeitam a verdade, e nessa rejeição inclui o quê? Coisas humanas na adoração. Percebe? Coisas humanas na adoração. Isso aqui me chama muita atenção. Porque o que é que nós, agora trazendo para nós, isso aqui, lembrando que essa mensagem é uma mensagem para o mundo, mas trazendo para a minha realidade e para a sua. Quantas coisas têm sido incluídas no culto de adoração? Quantas cerimônias humanas têm sido incluídas no culto de adoração, inclusive no dia do Senhor? E naquela época, houve uma necessidade de separação. E hoje essa mensagem continua em Apocalipse 18:4, para sair desse sistema errôneo, para sair desse engano, para estar atento à sutileza de Satanás, colocando cerimônias humanas na adoração. Por isso, vou repetir: abre, Senhor, os olhos meus. Quero ouvir a tua voz. Essa deve ser a nossa oração, o nosso pedido, o nosso clamor. Porque se de fato estivermos prontos
a mortificar o eu, a sacrificar o eu gosto, o eu acho, para viver por amor e gratidão ao sacrifício, ao sangue derramado, viver esse preparo para a eternidade ainda aqui neste mundo, aí realmente é o que vai me fazer enxergar a necessidade neste momento, como foi na época passada aqui, da separação desse sistema errado, ok? Responsabilidade familiar e espiritual. Os fiéis não apenas protegerão sua própria alma, mas também darão exemplo para seus lares, mantendo uma fé pura, uma emuná pura e corajosa. Unidade só sobre a base da verdade. Isso aqui é muito forte. A unidade verdadeira será construída sobre a fidelidade a quê? À palavra, não sobre compromissos com o erro. Vou repetir. A unidade verdadeira será construída sobre a fidelidade à palavra, não sobre compromisso com o erro. Escolha entre verdade e falsa paz. Não fala assim não, porque senão, olha, não vai gostar. Cuidado, não prega isso não, porque senão não vai gostar. Vamos viver na paz. A gente tem que viver em paz com os irmãos e é verdade. Mas se essa paz é uma paz ilusória e está colocando, não sei se vocês estão ouvindo um barulho aqui, mas está tendo uma festa ainda aqui no tal do São João, do São Pedro, do São não sei lá o quê, que é bem distante daqui de casa, mas está aqui distante. Não sei se está chegando aí para vocês. Então, se estiver chegando algum barulho aí, desconsidera não. Amém. Que bom que não está chegando. Vamos lá. Então, a gente vê que hoje é solicitado de nós viver essa falsa paz. Não, não prega, não fala, não precisa disso. Não vai gostar. Por quê? Mas essa falsa paz é uma fidelidade, é uma paz temporária para ser fiel aos princípios errôneos, as coisas que estão sendo colocadas pagãs no meio do mundo, as coisas humanas no meio do culto, melhor dizendo. Então, observa, escolha entre verdade ou falsa paz. O povo do Eterno, no fim, terá que escolher entre uma paz ilusória e temporária ou fidelidade à verdade eterna. Mesmo que isso os coloque em oposição ao mundo e às igrejas populares. Entende? Quando você busca a fidelidade à verdade eterna que está na Bíblia, você automaticamente já está se colocando em oposição ao que o mundo oferece, ao mundo dentro dessa fidelidade desse povo, né, dessa igreja, e aí é onde tem que escolher. Ou eu escolho a verdade, ou estou no meio dessa falsa paz para ficar em bem com todo mundo, como eu falei ontem, para fazer a política da boa vizinhança. E aí é onde mora o perigo, ok? Então, vamos agora voltar para dar continuidade ao parágrafo 19, que também é muito forte. Olha só. Vamos lá. Lembrando que quem quiser, levanta a mão, abre o microfone e participa. Os primitivos cristãos eram, na verdade, um povo peculiar. Sua conduta Ó, irrepreensível e fé invariável eram contínua reprovação a perturbar a paz dos pecadores. observa? Tirava a paz dos pecadores. Porque o seu procedimento inculpável, ó, e fé inabalável. Quem procura viver dentro dessa realidade incomoda, perturba a paz dos pecadores. Mas todos nós não somos pecadores, somos, mas aqui está falando de quem sabe o que deve fazer e não faz. Aqui está falando dos que professam ser seguidores de Cristo, dos que professam e têm a vida em forma de piedade,
mas nega-lhe o poder, lembra? 2 Timóteo 3. Então, é dentro dessa realidade aqui, tá? Os antigos cristãos primitivos eram realmente um povo diferente, peculiar, separado. Seu procedimento inculpável, olha, a fé e fé inabalável eram contínua reprovação que perturbava a paz dos pecadores. Bem claro isso aqui, né? Um contraste. Vamos lá. Se bem que poucos, sem riqueza, posição ou Poucos, títulos honoríficos, ó, constituíam um terror para os malfeitores, onde quer que seu caráter e doutrina fossem conhecidos. preciso parar e repetir aqui com vocês. Embora poucos em número, não é grande quantidade, tá? Sem riqueza, ou seja, olha, em forma de humildade, sem riqueza, posição ou títulos honoríficos. Que curso você tem? Você fez mestrado? Você fez doutorado? Você é PhD? Quem é você na fila do pão? Uma pessoa que não tem título nenhum, que não fez nenhuma faculdade de teologia, agora vem para cá me dizer que tem que fazer assim, assim. Eu nunca ouvi isso da minha liderança, das minhas. Nunca ouvi, por que agora eu tenho que ouvir você? Uma simples pessoa. É isso. Embora poucos em número, sem riqueza, posição ou títulos, eram um terror. Para quem? Para os malfeitores, onde quer que seu caráter e doutrina fossem conhecidos. Olha isso. Vamos lá. Eram, portanto, odiados pelos ímpios, assim como Abel o foi pelo ímpio Caim. Olha. Pela mesma razão por que Caim matou Abel, os que procuravam repelir a restrição do Espírito Santo mataram o povo de Deus. Pelo mesmo motivo foi que os judeus rejeitaram e crucificaram o Salvador, porque a pureza e santidade de seu caráter eram repreensão constante Olha ao aí. egoísmo e corrupção deles. Desde os dias de Cristo até hoje, os fiéis discípulos têm suscitado ódio e oposição dos que amam e seguem os caminhos do pecado. Olha aí como a história se repete. Foi pela mesma razão que os judeus rejeitaram e crucificaram Salvador. Por quê? Porque a pureza do Messias e santidade do seu caráter eram uma contínua repreensão ao seu egoísmo e corrupção. Desde os dias de Cristo até agora, 2025, os fiéis discípulos, ok? Têm despertado ódio e oposição de quem? Daqueles que amam e seguem os caminhos do pecado. Claríssima. Não tem nem como ficar argumentando ou tentando mostrar alguma coisa. Abre, Senhor, os olhos meus. Fica bem claro. Ok? E aí ainda a gente percebe aqui agora em detalhes que a experiência do passado foi, desculpa, princípios inabaláveis dos fiéis de outrora. Os servos do Eterno possuíam convicções firmes, baseadas em quê? Nas doutrinas centrais da fé cristã. Essas doutrinas centrais da fé cristã hoje são esquecidas. Hoje não são mais estudadas. A Torá, o Pentateuco, o Santuário, né? Entender que o calendário foi mudado. Hoje aceitamos todas as festas pagãs, mas quando fala das festas do Eterno, preparar o seu povo, e a gente sabe que vai existir na nova terra, não, isso aí não precisa, foi só para o povo judeu, mas a gente não se declara, trazendo agora para a nossa realidade, como povo escolhido, o Israel moderno, entende? Já que Israel falhou como nação na missão que tinha, eles eram capazes de arriscar tudo, inclusive a vida, para defender a verdade.
discernimento espiritual diante do erro. Eles rejeitavam e combatiam abertamente falsas doutrinas e enganos perigosos. A verdade era preciosa demais para ser negociada. Vou repetir. A verdade era preciosa demais para ser negociada. Fidelidade ativa, não passiva. Não havia, neutralidade. Ou defendiam a verdade ou se afastavam do erro. A fé verdadeira se manifestava em coragem e ação. Observa, coragem e ação. Como é que eu vou defender a fé verdadeira? Como é que eu vou dizer que defendo se eu não tenho a ação que me mostra isso? E qual é a ação que eu defendo a verdade? É viver essa verdade, é me posicionar, é deixar de ser neutro. Não, eu estou aqui fora, estou entendendo, vendo tudo, mas aqui também eu estou dentro. E tenho pessoas, eu tenho amigos, eu não posso, esqueci a palavra, decepcionar, não posso chatear as pessoas com quem eu convivo. É o meu grupo, é o meu povo, é a minha igreja, entende? Então, a fé verdadeira se manifestava em coragem e ação. Ser neutro é perigoso. A indiferença em face do dever é crime. E a neutralidade em um conflito moral é traição a Cristo. Profundo isso, hein? Cadê? Travou aqui, foi? Ok. Agora, a realidade atual, profética. A indiferença alarmante às doutrinas fundamentais. Muitos que professam ser povo do Eterno, hoje, demonstram indiferença quanto às colunas da fé bíblica. Está lá no início da Bíblia. A verdade é relativizada, como se fosse assunto secundário. Isso é uma realidade atual. Desprezo pelas doutrinas que sustentam a fé. Ganha espaço a ideia de que as doutrinas que sustentam a fé não são de importância vital. Para que isso? Isso é loucura de Miriam, é doidice da cabeça dela, é doidice da cabeça de Célia. Esse povo está tudo doido. Isso aqui não precisa, não é importante. O importante é a graça que nos salva. E estamos salvos para que viver coisas do passado, entende? Desprezo pelas doutrinas que sustentam a fé. Ganha espaço a ideia de que as doutrinas não são de importância vital. O fundamento da fé pura está sendo silenciosamente corroído dentro das igrejas, ou seja, dentro do povo que professa ser cristão. A fé pura, ela quase não existe mais. Por quê? Porque ela está sendo preenchida com coisas humanas. E isso é muito sério. Por quê? Porque as doutrinas vitais da fé pura, da emuná pura, estão misturadas. A fé de Cristo deixou de ser verdadeiramente pura. Até a gente lê, né? Não, porque tem que ter a fé de Cristo, mas aí pega essa fé de Cristo e infiltra coisas onde ela deixa de ser verdadeiramente a fé de Cristo. Reabilitação de enganos antigos. Teorias falsas e heresias combatidas no passado voltam a ser aceitas com simpatia. Olha que triste realidade. Aquilo que custou sangue para ser denunciado agora é tolerado como opinião pessoal. Cada um tem a sua opinião, a minha visão é essa. Fortalecimento das mãos do inimigo. Olha, observa, viu? Fortalecimento das mãos dos inimigos da verdade. A mornidão espiritual entre os professos cristãos
dar força aos agentes do erro. Isso foi o que a gente viu aqui, bem claro. O engano prospera quando a verdade não é defendida com clareza e coragem. Ó, coragem, ação. Entende? Ação, minha posição, minha decisão. Eu não posso viver na neutralidade. Não, eu estou conhecendo tudo isso, é verdade. Nossa, que profundidade! Eu nunca estudei o grande conflito desse jeito. É muita luz, é muita coisa. Que coisa mais linda! Eu quero que isso chegue ao máximo de pessoas possíveis, certo? Maravilha, é uma realidade. Devemos orar por isso, compartilhar, curtir, comentar. Mas, se eu não estou agora tendo a ação, a decisão de viver diante a realidade do que eu tenho aprendido, da luz que o Eterno tem me dado, abrindo os meus olhos para o caminho que eu devo tomar, aí algo de errado não está certo. Isso, isso depende muito da minha coragem. Eu tenho que buscar essa coragem de amar os princípios, de viver os princípios, de praticar, porque aí eu estou dando testemunho, ok? Então, é essa aqui, até onde a gente já chegou, deixa eu ver que hora é essa, dá para ir mais um parágrafo ainda. Vamos lá. Continuando agora, parágrafo 20. Como, pois, pode o Evangelho Espera aí que eu esqueci de compartilhar. Vamos lá, parágrafo 20. ser chamado mensagem de paz? Quando Isaías predisse o nascimento do Messias, conferiu-lhe o título de Príncipe da Paz. Quando os anjos anunciaram aos pastores que Cristo nascera, cantaram sobre as planícies de Belém: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Há uma aparente contradição entre estas declarações proféticas e as palavras de Cristo. Não vim trazer paz, mas espada. Mas, entendidas corretamente, ambas estão em perfeita harmonia. O Evangelho é uma mensagem de paz. O cristianismo é um sistema religioso que, recebido e obedecido, espalharia paz, harmonia e felicidade por toda a terra. A religião de Cristo ligará em íntima fraternidade todos os que lhe aceitarem os ensinos. O Evangelho é uma mensagem de paz. O cristianismo, observa agora, hein? O cristianismo é um sistema que, se recebido e obedecido, não é só receber a verdade, não é só receber a luz dentro do mundo cristão, mas ele deve ser obedecido. Se isso acontecesse, espalharia paz, harmonia e felicidade através de toda a terra. Observa, porque hoje tem tanta confusão, porque esse evangelho ele tem sido recebido, entre aspas, né? Algumas coisas isso serve, isso não serve, e não tem sido obedecido, tá? Aqui é um retrato claro do que tem e por que a falta de paz, mas vamos lá. Foi missão de Jesus reconciliar os homens com Deus e assim uns com os outros. Mas o mundo em grande parte se acha sob o Ó, domínio de Satanás, o misericórdia. acérrimo adversário de Cristo. O Evangelho apresenta-lhes princípios de vida que se acham totalmente em desacordo com seus hábitos e desejos, e eles se Olha aí. erguem em rebelião contra ele. Odeiam a pureza que lhes revela e condena os pecados, e Uhum, perseguem e destroem os que com eles insistem em suas justas e santas reivindicações. É neste uhum. sentido que o Evangelho é chamado uma espada, visto que as elevadas verdades que traz ocasionam o ódio e a contenda. A Olha isso. Olha o que é que causa o ódio e a contenda. É exatamente o quê? A luz do evangelho. Esses que professam ser cristãos,
tá? Que professam ser a igreja, que professam ser os fiéis, que vivem em forma de piedade, eles odeiam a pureza que revela e condena seus pecados, e perseguem e destrói aqueles que tentam apresentar-lhes seus justos e santos reclamos. E é nesse sentido que causa e ocasiona ódio. Observa aqui agora que a gente vai ver o último parágrafo do dia, falando sobre a paz. Vamos lá. Paralelo entre os cristãos primitivos e os conflitos espirituais. Conduta que incomoda os ímpios. Os primeiros cristãos viviam em conduta irrepreensível e fé inabalável, o que causava perturbação e incômodo aos pecadores. Era o quê? Uma constante repreensão viva. Não quero, não gosto dessa maneira que fulano está vivendo, é extremismo, mas é por quê? Porque é uma conduta irrepreensível, tá? E isso perturba e incomoda os que não querem viver de fato a verdade do Evangelho. Não querem viver a piedade, a obediência estrita. Lembrando que quando eu falo em obediência estrita, não é a obediência que salva. O que salva é a graça de Cristo, mas a graça de Cristo me leva a viver em obediência. A graça de Cristo não me dá liberdade para viver em apostasia e achando que está tudo certo. Confiando porque eu estou sendo a igreja, porque literalmente eu visto uma camisa, né? De dizer que sou cristão, que eu estou aqui, que eu faço parte, porém, no dia a dia, eles mostram que eu não estou dentro dessa realidade. Poder espiritual, mesmo sem influência humana. Embora sem riqueza, posição ou títulos, tornavam-se um terror para os malfeitores, por onde passavam, pela força do caráter e da verdade que viviam. Observa isso. Existia no cristão primitivo, né, uma força, entende? Uma representatividade de um caráter perfeito. Por quê? Porque eles viviam sob o poder espiritual. Padrão de ódio espiritual desde os tempos bíblicos. Assim como Caim odiou Abel por sua justiça, os cristãos eram odiados pelo mesmo motivo. A raiz do ódio foi a pureza dos justos, que denuncia o pecado dos ímpios. Olha que lindo isso. A pureza dos justos denuncia o pecado dos ímpios. Quando você vive, de fato, a verdade bíblica, você não precisa apontar o erro de ninguém, não. Esse teu testemunho já aponta para quem não quer mudar de vida, para quem não quer se renunciar ao eu, já incomoda, já aponta. Você não precisa dizer, tá vendo aí. Não, quando você vive a verdade do evangelho, isso já incomoda. Por quê? Porque quando a pessoa olha para você, ela vê exatamente as coisas nela que estão erradas e automaticamente lhe condena, lhe quer lhe expulsar do meio dele, porque a luz incomoda. Cristo como o maior exemplo da rejeição à santidade. Os judeus rejeitaram e crucificaram Jesus porque a santidade dele expunha o egoísmo e a corrupção dele. Está aqui o retrato. Os judeus rejeitaram e crucificaram Jesus porque a santidade dele, de Cristo, do Messias, expunha o egoísmo e a corrupção deles. O mesmo espírito perseguidor se manifesta em todos os tempos. Todos os tempos. 2025 também a mesma coisa.
Então, um padrão contínuo de perseguição aos fiéis. Desde os dias do Messias até hoje, os discípulos fiéis despertam ódio e oposição. Qual é a razão disso? Os que amam o pecado se ofendem com a vida santa dos obedientes. Gente, isso aqui é muito interessante, muito profundo, uma realidade. Os que amam o pecado se ofendem com a vida santa dos obedientes. Vai percebendo. Para finalizar, aqui falou que a mensagem do evangelho, né, é como uma espada. Olha isso. A palavra de Deus é como uma espada, com lâmina dos dois lados, né? Espada de dois gumes, diz Hebreus. Por quê? Porque se de fato ela é aceita e vivida, é duro, mas é uma realidade. Ela corta profundo no coração, revela o que está escondido dentro de nós. Ela é uma espada porque mostra o certo e o errado, separa o bem do mal, a verdade do erro. Ela é uma espada que alcança a mente e a alma, fala tanto ao pensamento quanto ao sentimento, corrige e transforma. Ela não só ensina, mas muda nossa vida se a aceitar. Ela transforma quem fala, observa e vive essa verdade, como também quem ouve e busca viver essa verdade, aceitando, lógico. Então, por isso, ela é uma espada. E essa espada, como a gente viu aqui, ela pode aqui, ó, por causa disso que o evangelho é chamado de espada. Ele mexe, sabe? Ele cutuca para o bem, quem quer buscar e viver irrepreensível diante da vontade do Eterno, como também expulsa, é uma espada que bota para correr perto de mim quem? Quem quer viver no erro, quem não quer mortificar o erro, ok? Então tá aí mais um parágrafo estudado, onde a gente pode tirar grandes lições para os nossos dias, né? De preparo, e também nos leva a uma grande responsabilidade de quê? De tomarmos uma decisão, de agir de forma correta, porque a fé de Cristo, ele buscava fazer a vontade do Pai, as ações dele mostravam isso. Agora, as minhas ações, como professo povo do Eterno, isso eu falo não no sentido de instituição, eu falo povo como um todo, porque essa mensagem sempre é bom lembrar que é um livro que deve ter em todos os lares para despertar pessoas, né? Dentro da realidade do Evangelho, dentro do contexto desse Evangelho. Então, cabe a mim e a você tomarmos uma decisão de que lado estaremos.